Então, aquilo era muito pesado. Então, eu peguei e falei, mãe, tchau, beijo, tchau. E aí, o que aconteceu? Então, eu continuei querendo me provar toda a minha vida. E essa minha autoinsegurança fez com que, passo a passo da minha vida, mesmo que eu fosse conquistasse, era sempre um peso, era sempre um peso. Isso me adoecia. Era como se cada passo eu carregasse o mundo. E muitos de vocês não querem alcançar a prosperidade, porque inconscientemente vocês acham que é muito mais pesado do que a vida que vocês levam hoje. E porque se vocês levarem esse peso emocional, essa culpa, essa vontade de se provar e de não poder desaprovar alguém, vocês não vão conseguir chegar onde vocês querem chegar. Porque já é pesado viver com o que você tem hoje. Sei lá, quando você ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 7.000 reais, sei lá. Se você morre para fazer isso, você acha que você vai conseguir fazer mais? Não vai! A mesma coisa é relacionamento. Cara, se meu relacionamento já é uma bosta desse jeito com esse cara que é peba, imagina se eu arranjar uma pessoa maravilhosa. Eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou ter que me esforçar ainda mais. Então, na sua cabeça, quanto mais você ganha, mais esforço é. E você tá cansado. Você tá cansado, você não acredita em você e você tá cansado. Então, eu não acredito em mim. Se eu não dou conta nem do hoje, eu vou querer mais? Não vai. A sua mente, ela te bloqueia como fator de segurança. Como que você quebra esse bloqueio? Terapia aura healing, terapia energética, terapia espiritual. E aí você acelera essas quebras de bloqueio, porque qual é a grande vantagem? Você pode quebrar de outras formas? Pode. Faça outros tipos de terapia, tome medicação, faça outros, né, tipos, enfim, tem vários outros. Só que tem uma coisa que as outras não te dão: velocidade, facilidade, e elas não te dão a possibilidade de você ser intuído, amparado e você acelerar esse caminho, porque depois que você quebra a barreira, você consegue ver a possibilidade nova muito rápida. As outras não te dão isso. Você demora e você quebra a cabeça até achar o caminho. E a grande vantagem é que quanto mais a gente trabalha com o mundo espiritual, mais ele guia a gente. Então, isso é assim, gente, cortar caminho. Totalmente cortar caminho, sério. Então, o que aconteceu foi que todo esse tempo eu queria me esconder. E as pessoas falavam assim para mim dentro dos lugares que eu ia: não, mas que essa garota? Muito nova, vê se a pessoa com 20 anos de idade vai ter experiência espiritual mais que as outras, que estamos aqui no centro há 40 anos. Quem é você para passar na frente? E aí eu lembro que as condutoras pegavam e falavam assim, né? Falavam para mim, falavam, minha filha, potência, né? Graduação, que você queira que você queira achar, né? É uma coisa que a gente nasce. Não é uma coisa. As pessoas vão estar aqui 15, 20, 30, 40 anos e elas não vão ter, não nunca vão ter a potência espiritual que você tem, o contato com os mentores que você tem, a mediunidade que você tem, porque você nasceu assim. Você escolheu encarnar assim. E elas não. Então não tem nada a ver com a sua idade. A sua sabedoria ela vem muito de antes. E aí eu andava no mundo me desculpando por ser quem eu sou, me desculpando por ser inteligente, porque na minha mente ser inteligente incomodava o meu padrasto, porque ele me humilhava, porque ele não se sentia, ou porque as filhas dele ele achava que não era tanto quanto eu. Mentira, minha irmã, super inteligente. Mas enfim, na cabeça dele era assim. Então eu me desculpava por ser inteligente, eu me desculpava por ser bonito o tempo todo, porque na escola eu sofria bullying pra caramba, porque eu era bonitinha e eu entrava mudo e saía calada. Gente, eu sempre fui essa pessoa do mudo e calado. E eu sofria bullying de todo mundo, o tempo todo, porque eu era mais avançada e porque eu tinha peitinho, falava que eu botava enchimento no sutiã. Depois eu fiz uma cirurgia aqui, falava que eu botei silicone. Gente, é uma cirurgia de tirar câncer de pele. Eu fiz isso aí na adolescência ainda. Aí falava que eu botei. Olha, umas coisas assim, criança é muito maldosa. É maldosa de um nível bizarro. Então, assim, tudo que eu tinha de bom na vida foi a sei lá, cagado pelas pessoas da minha volta. Acho que não tinha nada que não era fruto, não surgia inveja em alguém, ou não surgia uma revolta, ou as pessoas não me falavam o contrário. Então eu cresci acreditando naquelas coisas. Peraí, eu não posso ser bonita, eu tenho que esconder. Aí eu começava a colocar, me vestia de menino, colocava camisão, não mostrava o meu corpo, sabe? Aí eu não posso ser muito boa na espiritualidade, porque os mais velhos não vão me aceitar e eu não vou ter amigos. Então eu passei a vida toda sendo excluída. E cara, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso para mostrar que sou vítima. Eu tô falando isso aqui para você para mostrar que eu superei tudo isso através das terapias energéticas e da espiritualidade. É por isso que eu tô falando isso. É por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Isso não me dói. Hoje eu olho para isso e falo: caralho, você é foda. Parabéns, mana. Parabéns, porque isso é mérito seu. E aí, quando eu cheguei lá, por que eu tô falando isso?
Porque isso tudo fez com que eu não acreditasse em mim, assim como você não acredita nas suas capacidades hoje. Isso tudo fez com que cada passo do caminho fosse doído, fosse pesado. E aí minha prosperidade fala, aí é aquele tipo de coisa, tipo assim, caraca, mas peraí, eu faço, quando chega na hora de eu receber, dá alguma coisa errada. Ah, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então, se você tá nessa vibe, presta atenção nisso. Quais são os seus traumas do passado? Libera. Libera, galera, libera. Então, a sua incapacidade de acreditar na sua própria potência, acreditar que você dá conta, é o que te impede de poder conquistar os seus objetivos. Esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Só que não é só pegar e falar assim, eu acredito em mim. Você não vê uma possibilidade de futuro diferente da que você tem. Você precisa de ajuda para visualizar isso. E que maneira melhor do que através da espiritualidade, das terapias energéticas, tá? Então, dentro desse processo, eu não acreditava, então, que eu poderia trazer, né, canalizar. Apesar das primeiras coisas que meus guias falaram para mim, olha só, você não vai trabalhar como terapeuta, você não vai ficar atendendo 1 a 1, isso é uma coisa que tem data final. Aproveite agora, você vai atender muito, a gente vai encher sua agenda. E assim, da noite pro dia fez assim, ó. Eu trabalhava até sábado e domingo, mas assim, de atender 10 horas por dia para poder acelerar a quantidade de crescimento espiritual que eu tinha. Era assim, ó. Era hipnose para lá e para cá, era teta healing, era multidimensional, era assim, ó. Pauleira de eu chegar a cair de febre na cama. Do meu guia pegar e falar assim, Thalita, calma, tá? Não adianta ficar doente. E eu caía de febre de tanta energia que eu doava para os outros. E aí eu tive que reduzir esse processo, né? Então, quando eles me falaram isso, eu falei, não. E aí, toda vez que eles falavam, cara, faz o curso, você tá pronta? Eu falava, não, não. E aí, o que eu comecei a fazer? Já tem muitos anos que eu faço aura healing nas pessoas. E eu não tinha coragem de falar que era aura healing. Eu falava que era multidimensional, eu falava que era teta healing, eu falava que era qualquer outra coisa. E as pessoas vinham para mim e falavam assim, nossa, eu já fiz teta, mas com você é muito diferente. Nossa, eu já fiz multidimensional, mas a sua é porra fodástica. E aí eu psicografava, falava, não, é porque é multidimensional, depois da psicografia. Nada, era aura healing. Era aura healing. Eu não conseguia abrir a boca porque eu não me sentia autorizada de eu ser a canalizadora de uma técnica tão poderosa. Porque a vida inteira falaram, você não pode, você não consegue, você é burra, você é feia, você é isso. A mesma coisa que falaram para você. E aí, o dia que, através das próprias terapias espirituais, eu prestei atenção nisso, eu falei, peraí, se está disponível para o outro, está disponível para mim. Se está disponível para o outro, está disponível para você. Então, quando você vê uma vitória de uma outra pessoa, e eu vi uma outra pessoa, né, que ela tinha criado a própria técnica dela energética, eu falei, peraí, pois é, meu próprio guia espiritual já falou isso, que o nosso conhecimento espiritual não é proporcional à nossa idade, não é proporcional a isso. É uma coisa que vem de antes, que a gente carrega há vários tempos. Então, só que durante a nossa vida, nós somos levados a acreditar pelo nosso meio, pela nossa sociedade, pelo nosso meio religioso, que seja, a não acreditar na gente. Isso faz com que a nossa autoestima caia cada vez mais. E quanto mais a sua autoestima cai, menos confiança você tem em si, menos confiança você tem no seu trabalho e o principal, você não tem a coragem de desagradar, para criar algo novo, para trazer a sua verdade ao mundo, para falar que, poxa, por mais que você queira pertencer a algum lugar, a nossa necessidade de pertencimento faz com que a gente não quebre as barreiras da nossa sociedade. A nossa sociedade não evolui. Novamente, tem uma frase que eu amo, que é a seguinte: o metro quadrado mais caro do mundo não é o de Nova York, o metro quadrado mais caro do mundo é do cemitério, porque lá estão todas as técnicas não criadas, todos os projetos não feitos, todas as relações não vividas, todas as viagens não feitas. Então, tudo que você fala, eu não vou fazer porque eu não acredito em mim, eu não vou fazer porque eu tenho medo, e não acredita no seu potencial, na chance de você conseguir criar algo novo, porque ou você foi desacreditada e também você não quer desagradar a sociedade que você está em volta, você está limitando a sua prosperidade. Você está limitando tudo que a espiritualidade de Deus colocou para você no seu caminho. Então, muitas vezes, o caminho mais difícil é a gente seguir esse dele. Tem um livro que chama A Coragem de Não Agradar. Eu falo sempre sobre ele, ele é muito bom. Ele tem as teorias de Adler e também algumas coisas de Jung. Então, ele vai trazendo para você toda essa perspectiva do quanto a gente se limita porque a gente não tem a coragem. Só que a questão é o seguinte, se você quer evoluir e se você quer ajudar a evoluir a sociedade e o planeta como consequência, você precisa ter a coragem de não agradar aqueles que impõem
regras fixas nos lugares onde você já está. Nós não evoluímos fazendo a mesma coisa. Precisa ter pessoas com coragem para fazer diferente. E aí, depois que eu percebi isso, eu falei: ok, tá bom, então eu vou me destituir da necessidade de eu ser aprovada, de eu ter pessoas passando a mão na minha cabeça falando: ah, ela é boazinha, ela atende as regras, ela vem e eu vou fazer o meu rolê de acordo com a minha espiritualidade está me guiando. E paciência é isso. Se não é para eu ter amigo, eu não vou ter amigo, porque eu sei aonde eu estou indo, eu sei aonde eu estou trabalhando, isso vai ser bom para mim. E quanto mais eu ando esse caminho da autenticidade, quanto mais eu confio nesse processo da autossegurança, entregando as minhas vontades, né? É mais fácil, mais simples, tá? E é por isso que hoje, depois que eu superei esse trauma, que também foi através das terapias energéticas, eu coloquei o Aura Healing ao mundo.